Olá pessoal, tudo bem? Seguindo então aqui as informações sobre doença de Parkinson e lesões de pele, hoje eu vou falar um pouquinho sobre outros tipos de lesões de pele. As mais comuns na doença de Parkinson, então, são seborreia ou dermatite seborreica, sudorese ou a falta de sudoração, assim como extremidades frias e também algumas alterações causadas pelas medicações. Bom, começando com a sudorese, no geral, a sudorese, a dermatite seborreica e a alteração de temperatura ocorrem devido a uma desregulação do sistema autônomo, ou seja, é uma desautonomia. Estas alterações podem ocorrer mesmo antes, alguns anos antes do paciente realmente vir a ter a doença de Parkinson. Isso ocorre Então ocorre uma desregulação do sistema simpático e parasimpático, ocorrendo assim uma alteração na pele. Na dermatite seborreica, normalmente o paciente apresenta então uma pele mais oleosa, principalmente na face, na região T, ou seja, na testa, aqui na nariz, nessa parte da narina. Então a gente vê como se fosse umas casquinhas, pode acontecer também de caspa no couro cabeludo, então isso pode ocorrer nos pacientes com a doença de Parkinson e existem algumas maneiras de serem tratados esses tipos de lesões. Outra coisa que pode acontecer é, como eu falei, a sudorese ou a falta de sudorese. Muitas vezes esse suor excessivo, ele pode acontecer principalmente quando o paciente está em off ou quando o paciente apresenta muita discinesia, Mas isso também pode ser tratado Então, a sudorese podemos ajustar quando ajustamos a medicação dopaminérgica do paciente. Mas se mesmo assim não funcionar, podemos também ter outras medidas, como lavar o rosto com água fria, usar outros tipos de antiperspirantes, muitas vezes até utilizar a toxina botulínica, caso essa sudorese incomode o paciente tanto nas axilas, como nas mãos ou mesmo nas plantas dos pés. Então, se você tem algum desses problemas, procure seu neurologista ou mesmo um dermatologista que poderá te ajudar. Além disso, pode acontecer também, então, o esfriamento das extremidades. Então, a pele mais fria, como nas mãos, nos pés, isso também por uma alteração desautonômica. Então, se você está apresentando esses sintomas, para todos estes sintomas existem tratamentos ou formas de aliviá-los. Então, se isso estiver lhe incomodando, procure o seu médico e informe sobre esses sintomas, esses problemas de pele. Espero que vocês tenham gostado dessa informação e um grande abraço. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu trago para vocês aqui mais uma vez um especialista em pele, o dermatologista Dr. Rafael Lenzi. Espero que vocês gostem. Até mais! Olá! A pedido da doutora Mariana, hoje vamos bater um papo a respeito de algumas alterações de pele que acontecem no paciente neurológico, principalmente naquele que faz uso de algumas medicações, como por exemplo para o Parkinson. Existe um quadro dermatológico, um capítulo na verdade, que fala de lesões eritêmato-descamativas. Nessa, as mais comuns são a psoríase e a dermatite seborreica. Aquele quadro de pele avermelhada ou de manchas avermelhadas e descamativas na pele pode sim ter um agravamento em pacientes neurológicos. Além destes, há uma variação na característica da sudorese de alguns pacientes conforme a medicação que está em uso para o tratamento de sua doença neurológica. Então, algumas medicações, sim, podem interferir tanto no padrão de sudorese, na alteração do suor desse paciente, modificando isso, como na piora de quadros eritêmato-descamativos. Sejam eles uma psoríase prévia, lesões em placas,
que descamam muito comumente em cotovelos, em joelhos, em couro cabeludo, mas podem acontecer em qualquer parte do tegumento, além de um eczema seborreico, a famosa caspa de couro cabeludo, lesões descamativas, pruriginosas e avermelhadas em sobrancelha, em orelhas, em região retroauricular, na área de barba em homens e em toda a face, além do meio do tórax, são características do eczema seborreico que, em eventual quadro neurológico, pode, pela medicação ou não, ter uma piora do quadro. Olá, pessoal! Eu venho conversar hoje, então, sobre o risco de ter câncer de pele nos pacientes com a doença de Parkinson, sobre o melanoma. Como eu comentei, quem tem a doença de Parkinson tem 4 vezes mais risco de ter melanoma e quem tem melanoma tem 4 vezes mais risco de vir a desenvolver a doença de Parkinson. Isso ainda pode ser agravado para quem tem familiares de primeiro grau com câncer de pele. Se então um familiar de primeiro grau tem 2 vezes mais risco de vir a desenvolver a doença de pele, a doença de Parkinson. Por que isso ocorre? Ainda é um mistério, não se sabe, não existe ainda uma causa específica que nós saibamos que venha ocorrer. O que nós sabemos é que existe uma anormalidade da melanina. Nós sabemos que na doença de Parkinson ocorre uma diminuição de melanina, enquanto pacientes que têm melanoma possivelmente ocorre um aumento da melanina. Então acredita-se que, na verdade, há uma anormalidade aí na produção da melanina. Mas a causa real possivelmente é multifatorial. E ela inclui, então, fatores imunológicos, fatores ambientais e mesmo fatores genéticos. Mas ainda precisam ter mais estudos para provar realmente qual é essa causa. Sabe-se também que outros fatores podem aumentar o risco de pacientes virem a desenvolver o melanoma, como pacientes caucasianos, então com a pele muito branca, pacientes mais idosos, pacientes então com idade mais avançada têm mais risco. Então a idade mais avançada, assim como a exposição ao sol e mesmo os fatores genéticos como familiares com melanoma, entre outros fatores, acreditava-se antigamente que a ingestão de levodopa poderia aumentar o risco dos pacientes virem a ter o câncer de pele, por você estar ingerindo a dopamina. Mas isso, estudos provaram que não é verdade. Então, não tenham medo de ingerir e de tomar o levodopa. Uma boa notícia é que os pacientes com a doença de Parkinson, eles têm menos risco de vir a desenvolver outros tipos de câncer do que comparado com a população geral, tá? Então, isso já tem muitos estudos provando que outros tipos, câncer de pulmão, câncer de estômago, o paciente de Parkinson tem menos risco. Então, os pacientes com a doença de Parkinson têm menos risco de vir a desenvolver outros tipos de cânceres. Se vocês gostaram dessas notícias ou tiverem alguma dúvida, por favor, me deixe aqui no comentário ou pode me mandar uma mensagem direta que vou ter o prazer de respondê-las ou mesmo lhe enviar um artigo sobre o assunto. Muito obrigada! E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, câncer de pele, nada melhor do que um especialista na área, um dermatologista que trabalha com câncer de pele, o Dr. Rafael Lenzi, vai explicar um pouquinho para vocês sobre o melanoma e outros cânceres, assim como o que devemos fazer para prevenção. Espero que vocês gostem e um grande abraço. Vai com você, Lenzi. Olá, a pedido da doutora Mariana, eu venho trazer algumas informações a respeito de câncer de pele para que vocês possam ter acesso. O câncer de pele na raça humana é a neoplasia maligna mais comum em toda a espécie. Nós sabemos que nas estatísticas publicadas anualmente pelo INCA e em todo o país,
nós temos sempre como destaque o câncer de mama nas mulheres e o câncer de próstata nos homens, com mais de 60 mil casos novos por ano. Essa estatística sempre é realizada deixando de fora os carcinomas de pele. Os carcinomas de pele são, sem dúvida alguma, o tumor mais prevalente. Chega-se a um total de 165 mil novos casos por ano de carcinoma em todo o país. Ocorre que, além dos carcinomas de pele, existe a ocorrência dos melanomas. Os melanomas são tumores, sim, muito graves, de diagnóstico muito importante, sempre no início de seu surgimento, para que possamos ter um benefício no tratamento e alcançar a cura. Existe um artigo científico da Clínica Mayo mostrando uma relação direta entre Parkinson e melanoma, sendo que há uma relação de 4 vezes o aumento da incidência de melanoma em parkinsonianos e vice-versa. Esse risco acontece no inverso também, aumentando a prevalência de Parkinson. O melanoma é aquele tumor, aquele câncer de pele das pintas escuras, aquela lesão enegrecida que surgiu e não existia na pele, ou aquele sinal que modificou-se ao longo dos anos, que aumentou o seu tamanho, que mudou de formato, que mudou de coloração, ou que apresenta algum sangramento, algum machucado sobre a pinta, sobre o sinal. É muito importante ser mostrado a um dermatologista para que possa ser feito o diagnóstico e o tratamento apropriado no início dessa afecção. Não quer dizer, óbvio, que qualquer lesão escura na pele ou que qualquer mancha que surja seja um melanoma. Mas é importante que esses dados, o ABCD de acompanhamento dos sinais, esteja muito claro para todos. O A seria a assimetria. Se uma lesão é assimétrica, se um lado é diferente do outro, deve-se acender uma luz amarela para poder investigá-lo. O B é referente aos bordos. Se os bordos da lesão são irregulares, da mesma forma, ela merece atenção. O C seria a coloração. Se a cor é variada, se existem pigmentos distintos de negro, de marrom, de vermelho ou castanho dentro de uma mesma lesão, esta precisa ser examinada. E o D é o diâmetro. Se o diâmetro aumenta, se o tamanho dessa lesão aumenta de uma hora para outra ou gradativamente ao longo do tempo, isso sim deve ser investigado e tratado apropriadamente. O intuito dessas informações realmente é para alertar você que tem o câncer de pele ou mesmo tem a doença de Parkinson. É muito importante você realizar uma visita ao dermatologista, ou se você tiver alguma mancha ou algum outro tipo de lesão suspeita, procure o quanto antes o seu dermatologista para uma avaliação. Não deixe de se cuidar e previna-se conforme foi orientado pelo dermatologista. Até mais!